vê o primeiro versículo, que já começa falando que Jesus, ele estava naquele momento, tendo um momento com seus discípulos. E aqueles fariseus e escribas que haviam saído de muito longe, só para ir ver o que estava acontecendo, para ter uma análise, uma maneira de acusar Jesus, eles vão questionar ele. Por que os seus discípulos eles estão comendo sem lavar as mãos antes? Então Jesus, olhando para eles, vai questionar por que eles também transgridem. Só que ao contrário disso, lá no livro de Êxodo vai mostrar que não era a tradição, não era da lei de Deus que todo o povo tivesse que lavar as mãos antes de comer, mas isso era dos sacerdotes quando entrassem no templo. Daí eles criaram essa tradição para todo o povo. O povo de Judá, de Israel, é que criou essa tradição. E eles queriam colocar as tradições acima da palavra de Deus. Então, quando a gente vê transgressão, a palavra que é usada nesse termo, ela significa ultrapassando o limite. Significa como se Jesus e os seus discípulos estivessem pecando. Só que não era o que estava acontecendo. Porque aquele povo que estava lá só estava conseguindo ver o que eles queriam ver. Aleluia! E não estava vendo o que estava diante dos seus olhos. Eles só conseguiam ver o que eles queriam ver, o resultado que eles queriam obter. Porque eles já foram lá com a intenção de acusar Jesus e os seus discípulos. Então, mais à frente a gente vai ver que Jesus ele não estava preocupado em obedecer às leis dos homens daquela época. Eram fariseus, escribas, pessoas que eram renomadas, que passavam a vida inteira estudando a palavra de Deus. Mas eram pessoas que só conseguiam ter a letra. O máximo que conseguia ir era só até a letra, porque a palavra ela continuava ali. Então, quando Jesus chegou, ele mostrou que ele não estava aqui para brincadeira. Ele não estava aqui para fazer o que as pessoas esperavam que ele fizesse. Ele não estava aqui para ser mais um fariseu, ser mais um escriba, ser mais um hipócrita. Não. Ele estava para fazer o que Deus mandou que ele fizesse. Ele veio cumprir com excelência o papel de Deus de Deus. Então, quando ele veio à terra, a primeira coisa que aconteceu, a primeira coisa que a gente percebe é que ele olha e diz: não, olha, não estou preocupado, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo da maneira certa. Se eu fizer tudo certo, como é que vai dar errado? Então, quando a gente vê essa passagem bíblica, a gente vê que vale muito mais a gente se preocupar com o que Deus pensa da gente do que com o que o irmão ou o homem pensa da gente. Porque o Senhor Jesus, ele em nenhum momento, durante todos os evangelhos, vai colocar a opinião de uma pessoa acima da vontade de Deus. E mais à frente ele vai falar o seguinte, dos versículos 3 ao 6. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Vai falar o seguinte, que naquela época que foi dado, né, os mandamentos do Senhor ao povo de Israel, que um deles era honrar o seu pai e a sua mãe. E eram os mandamentos de Deus, não tinha como, foi Deus que ordenou, então era cumprir. Não tinha essa. Só que eles conseguiram fazer como se fosse um tipo de regra, um tipo de tradição, que era o seguinte: o judeu poderia pegar os seus bens, o seu dinheiro, meu empenhar no templo. Então assim ele não tinha que ter responsabilidade com seus pais. Então eles transgrediam a lei de Deus por causa da tradição. Então quando Jesus pergunta isso a ele: por que vocês transgridem? Porque vocês chegaram diante de mim para falar que eu estou fazendo uma coisa que está transgredindo leis humanas. Mas por que você está fazendo uma coisa que vai contra a palavra de Deus? Aleluia, contra o que o próprio Deus falou. Então quando a gente vê mais à frente essas tradições que foram criadas, em nenhum momento vai dizer que a gente tinha que obedecer mais à voz do homem do que a de Deus. Em nenhum momento a palavra de Deus continua sendo o centro. Ela continua sendo a fonte. Tem que continuar sendo a fonte. Se a gente deixar de ouvir a palavra de Deus ou colocar uma tradição ou a voz de alguém acima da palavra de Deus, já está errando. E era o que eles faziam. Tinham pessoas lá, eles criavam tradições, e eram pessoas muito renomadas no meio deles. Aí eles tinham medo de ir contra essa tradição que eles criavam, mas não tinham medo de ir contra a palavra de Deus. Só que Jesus, ele mostrou que quando a gente prioriza a palavra de Deus,
a gente está fazendo da maneira certa. Aleluia. Quando a gente prioriza o mandamento de Deus, a gente entende que é daqui que vai sair minha salvação. É daqui que vai me mostrar o caminho. É daqui que vai mostrar o que está errado, o que está certo. Não é daquela pessoa que vai chegar e dizer assim, não, tem que ser desse jeito. Então a gente tem que analisar se o que a pessoa está falando realmente está na Bíblia. Se realmente está pautado na Bíblia. Porque se não tiver, não vai adiantar de nada. Vai ser só palavra, pode ser até bonita, mas vai ser só palavra. Agora, se tiver na palavra de Deus, pode ser o mais simples possível. Vai fazer a grande diferença. Só que o problema desses homens que foram até Jesus e os seus discípulos é que eles eram muito rápidos em julgar. Porém, eles eram muito devagar em se autoanalisar. E esse é o erro que acontece nos dias de hoje. E muitas das vezes é um erro que acontece com a gente. A gente é rápido em julgar o outro e dizer, olha, você está errado, você podia estar fazendo isso, você podia estar fazendo isso. Mas quando chega o momento da gente autoanalisar a gente, é como se a gente oferecesse mais misericórdia a gente quando se trata do outro, condenação. Esses homens, se eles entendessem de verdade o que eles pregavam, a palavra que dentro do templo eles pregavam, que eles liam, eles iam entender que a palavra de Deus mostra que a maneira que você trata o outro vai refletir na sua vida com Deus, é inevitável. Eles estavam preocupados com o que estava à vista deles, com os discípulos de Jesus, até porque eles já tinham havido denúncias, com certeza foram lá já para tirar uma conclusão, como muitas vezes foram até João Batista, para ver como estava acontecendo, só para dizer assim, olha, ele fala isso e isso, blasfema isso e isso. Só queria ter um motivo para ir contra Jesus. Só que nesse momento, quando ele foi rápido em julgar, Jesus foi rápido em mostrar o quanto eles não estavam conseguindo se analisar. O quanto a palavra de Deus condenava as próprias ações deles. Só que eles estavam tão focados em tradições e se levantar e dizer assim, tradições humanas. E o que eu acho que é certo, e não o que a palavra de Deus diz que acha que é certo. Mas à frente ele vai falar o seguinte: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus estava tentando dizer para aqueles homens que não adiantava você ser visto por todos como um grande santo, as pessoas que eles queriam passar aquela imagem de que eles eram super crentes, de que eles não erravam, de que eles não falhavam, de que eles eram realmente grandes fariseus, de que eles estavam lá porque Deus tinha escolhido eles, mas quando na verdade eles não se importavam com o principal, que era ter vida com Deus. Eles transmitiam a palavra que estava escrita, só que quando saía deles para ir para aquele povo não causava diferença nenhuma, porque a maneira que eles transmitiam era só informação, só estava passando informação, não estava falando algo que eles viviam. E está aí a diferença. Não é só sobre a gente abrir a Bíblia e dizer assim, muito bonito esse versículo, me tocou muito, é um versículo que serviu perfeitamente para mim. Mas será que, se fosse um versículo que batesse de frente com você, será que você não ia abrir de novo a Bíblia para procurar? Será que a gente não faz isso quando a gente vai falar com Deus? Quando Deus dá uma resposta, a gente pega e diz, não, mas ainda não é o que eu quero ouvir, então eu vou orar de novo. Espero ouvir outra coisa. Pedindo até mesmo um sinal, às vezes até usando de sorte, para tentar receber o que quer ouvir. Aqueles homens queriam, porque queria que Jesus estivesse errado, mas não é a realidade. Jesus estava fazendo o que Deus mandou para ele fazer. Estava cumprindo a palavra de Deus e à risca. Ele foi um judeu que cumpriu todas as leis à risca. Em nenhum momento ele foi contra a palavra de Deus, mas foi contra a palavra de homens. Homens que sequer tinham vida com Deus, homens que sequer sabiam como era ter vida com Deus. Então não adianta, quando a gente vê, não adianta a gente passar uma ideia de espiritualidade se essa espiritualidade não nos aproximar de Deus. Porque na realidade, a partir do momento que eu chego, eu digo assim, não, eu já estou próximo o suficiente de Deus. Que espaço eu deixo para que Deus venha se aproximar mais de mim? Se eu sou um copo que se diga está cheio, como é que Deus vai colocar mais alguma
se levantava para ler a palavra e dizia: eu já sei o que ele vai falar de cor. Já sei o que Deus vai falar através disso, porque eu conheço essa palavra. Talvez eu li hoje. Só que a palavra de Deus ela é clara, como diz. A revelação que é dada a um é dada a outro de maneira diferente. Não acontece dessa forma. Não é como se fosse um livro que eu vou ler 15 vezes e ela vai permanecer do mesmo jeito. Não, a palavra de Deus se renova. Cada dia que algo diferente eu aprender. Agora, a maneira que a gente sai de casa e vem à casa de Deus, disposto a aprender, a receber mais de Deus, é o que vai definir se ele realmente vai derramar mais dele sobre a gente. Glória a Deus. Isso vai ser só mais um culto. Ou seja, a gente vai olhar e dizer assim: ah, foi só mais um culto. Aí quem estava do teu lado talvez tenha sido um grande culto. Aleluia. Aí a forma que acontece. Versículo 10 e 11 ele fala o seguinte: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Vou dar um exemplo. Eu tenho refluxo. Eu posso tomar refrigerante, eu posso comer pastel, mas não é garantia que isso aí não vai te fazer bem, não. Porque muito provavelmente vai fazer mal. Você pode comer muita comida, muita coisa que vai te fazer mal. Vai fazer mal ao seu corpo. Mas não tem nada que você possa comer que vai chegar, te colocar perante Deus e te condenar. Agora, o que sair de dentro de você, isso sim pode te colocar numa condenação, pode te colocar numa situação muito séria. O que sai de dentro da gente, que atinge até às vezes a pessoa que está do nosso lado, às vezes a pessoa que está à nossa frente, ou às vezes é até lançada ao vento, às vezes a gente fala sozinho. Aí um dia a Bíblia fala que a gente vai ter que prestar conta disso. Aleluia! Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora da gente falar. Tem que ter um certo cuidado, um certo receio. Aí você fala: tudo bem, então você santo ao ponto de eu nunca mais falar nada que me condene perante a presença de Deus. Se você só for, todo mundo ninguém precisa daqui. Todo mundo ia estar em casa de tão perfeito que era. A gente está aqui porque reconhece que a gente está aqui porque reconhece que todos os dias a gente erra, todos os dias a gente falha, todos os dias a gente fala alguma coisa que não devia, pensa alguma coisa que não devia, ou age, às vezes, de uma maneira que não devia. Só que é a forma que você lida com isso que vai fazer a diferença. Aleluia! Aqueles homens, eles sabiam que erravam, mas não estavam preocupados com isso. Porque a santidade que eles achavam que tinha cegava a realidade deles. Eles não conseguiam ver o que estava diante dos olhos deles, que entre eles e o povo que eles pregavam, eles eram os que mais necessitavam. Eita Deus, aleluia, Deus. E quando a gente vê que às vezes a gente fica muito preocupado, às vezes tem muito crente que perde tantas almas, muito preocupado com tanta coisa que é banal. Como é que você está vestido na igreja, a maneira que você se comporta, o que você fala. Se você fala a pronúncia certa ou errou a palavra, às vezes a pessoa é tão rápida em se importar com tanta coisa banal, que às vezes a pessoa está lá no mundo, já sofrendo julgamento suficiente. Está lá fora, aí chega aqui dentro, num lugar que era completamente diferente. A última coisa que pode acontecer é a pessoa sair pior. Esse daqui é a casa de Deus, não é um lugar onde a gente vai dizer assim: eu vou vir e eu vou ficar olhando o que o irmão está vestindo e o que o irmão está falando. Se eu tirar o meu foco da palavra de Deus, se eu tirar o meu foco do que Deus está falando, eu vou prestar atenção em tudo. Eu vou saber decorar do que todo mundo está usando. Mas eu vou sair lá fora e todo mundo que estava usando vai sair com a presença de Deus e vai sair com a Então a palavra de Deus, ela mostra isso. E nos dias de hoje a gente vê isso. Tanto crente que olha para quem acabou de chegar na igreja, para pessoas que recém-convertidas, pessoas que acabaram de chegar na igreja, que nem tem noção de como se comportar perante Deus. Aí olha e começa a julgar. Mas será que se fosse para ir lá fora chamar, iria? Será que se fosse para ir lá fora fazer o que Jesus fazia, causar uma transformação na vida dessas pessoas, será que iria? A gente é muito rápido em julgar. Só que Jesus, ele era muito rápido em ajudar as pessoas. Ele era muito rápido em passar pelos lugares onde ninguém queria passar, e ir a lugares onde ninguém queria ir. E se fosse um desafio, se fosse então proibido, como a gente sabe em Samaria, aí que ele iria mesmo. Porque se tratava de povos que eram excluídos. E a gente está vivendo em dias em que
medo de entrar na igreja, por se sentir indigno, por ter medo, o olhar de julgamento que pode receber das pessoas. Tem pessoas lá fora que já visitaram diversas igrejas, aí imagina assim, não, eu fui mal recebido em todos, eu vou parar, vou desistir. Não é para mim. E por causa de uma grande quantidade que acontece nas igrejas, a gente acaba perdendo pessoas que poderiam estar aqui sendo ajudadas, sendo abraçadas e acolhidas. É até essas pessoas que a gente tem que ir. É dessa forma que a gente tem que agir, da forma que Jesus ensinou. Que se uma pessoa parece mais indigna possível, se eu olho para uma pessoa e eu acho ela extremamente pecadora, eu sou muito pior do que ela. Porque a gente não está aqui porque somos melhores do que quem está lá fora, não. Todo mundo que está aqui tem um pecado. Quem está lá fora também tem seus pecados, só são diferentes. Mas a gente tem. Mais à frente, no versículo 12 ao 14, vai falar o seguinte: então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabem que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Ou seja, quando a gente vê essa palavra, a gente vê uma coisa que era para a gente ter. O Senhor Jesus, os discípulos vão dele e dizem: olha, Jesus, a gente quer te deixar consciente que os fariseus não gostaram nada do que ouviram do Senhor. Só que é como se Jesus olhasse para eles e dissesse: tá bom, não tem problema. Não tem problema se a maneira que eu falei desagradou a eles. Teria problema se eu tivesse falado para agradar e depois eu tivesse me preocupado. Então, às vezes, a gente deixa de falar sobre o pecado, que o pecado é pecado, porque a pessoa está em pecado. Aí a pessoa se ofende. Aí, quando a gente vê nos dias de hoje, a gente vê muita gente não falando sobre o pecado. Ah, não, eu vou me recuar um pouco quando eu falar que isso aqui, que fornicação é pecado. Eu vou me recuar um pouco quando eu falar que tudo isso aqui é pecado. Porque pode ser que tenha alguém no nosso meio que esteja fazendo isso. Tá, mas a palavra de Deus é justamente para isso. Ele é palavra Ele é para a gente olhar e dizer assim: não, se você vier na casa de Deus, você sair daqui, você não tiver sentido uma pontada com a palavra de Deus, não tiver te incomodado, que é uma coisa errada. Sair muito confortável. Aí você tem que chegar em casa e ler. E ler e reler de novo. Aí quando bater de frente com alguma coisa, você vai dizer: agora sim eu entendi. Porque a palavra de Deus, o que Jesus estava querendo passar para aquele povo, é que muito mais importava a opinião de Deus do que daqueles fariseus que estavam lá só para julgar. Às vezes a gente deixa de falar a palavra de Deus, deixa de pregar sobre o pecado, porque lá fora diz que é proibido falar sobre isso. Porque lá fora vai ofender quem vive isso na realidade. Só que quando chegar o dia em que tudo aqui na Bíblia, desde o início ao fim, for um crime. Quando chegar o dia em que só se levantar para falar que crê em Jesus for um crime. Se a gente se calar. Aleluia. Quando chegar esse dia, será que a gente vai ficar sentado e dizer: não, Deus, que tem de meu lado, porque senão eu vou morrer? E a igreja é primitiva. E aqueles que foram para o Coliseu, aqueles que não negaram a Jesus porque sabiam o que Jesus tinha feito na vida deles, aqueles que se levantaram e disseram: não, eu assumo o risco, eu assumo a responsabilidade de crer no Senhor Jesus. Aleluia. Porque hoje em dia é assumir uma grande responsabilidade. Muita gente vai te olhar, vai te julgar, vai te excluir, vai olhar para você e dizer assim: nossa, crente, eu odeio crente. Quantas pessoas aqui não já ouviram isso? Quantos de nós não já passamos por algum lugar e a pessoa, só por reparar no mínimo detalhe que mostra que a gente é crente, começou a olhar diferente? Mas isso não importa, é a maneira que Deus olha para você que faz a diferença. Seria muito pior você falar só o que agrada as pessoas, e quando você chegar em casa Deus te perguntar: e tudo que eu te disse? Para onde é que foi tudo que eu te disse? Eu queria que você falasse: ah, Senhor, mas ia doer, era para doer. Era para doer. Ah, Senhor, mas eu não sei a que ponto podia doer, eu não sei se a pessoa estava bem para ouvir. Tá, e a palavra que Deus nos lançou, se
Será que se a gente é melhor hoje do que a gente foi ontem, será que não foi justamente por Deus fazer a gente reconhecer o erro nosso? Será que não foi justamente para a gente não ser quem a gente foi ontem? A gente aprender com o erro nosso, nem que seja 1% melhor. Então, às vezes, a pessoa está lá, está no mundo, vem na igreja. E quantas são as igrejas que vai falar só o que a pessoa quer ouvir? Aí não muda nada a realidade daquela pessoa. Porque o que ela quer ouvir é de um jeito. O que ela precisa é de transformação. Aleluia! E a palavra que ela quer ouvir vai bater de frente com o que ela diz, não. Sai de casa disposto a ouvir isso. Mas é muito melhor quando você sai de casa e dizer assim, eu não imaginava que eu ia ouvir isso, mas é exatamente o que eu precisava. Exatamente o que eu necessitava. Porque Deus nos dá exatamente o que a gente precisa. E o Senhor Jesus, quando Ele fala para eles, olha, não tem que se preocupar com isso. Porque quem não foi plantado pelo meu Pai, quem não tem raiz, não vai ficar. Agora, quem veio realmente disposto a gerar uma transformação, a ter uma transformação, a ter uma atitude diferente, aí sim, eles vão ouvir Jesus. Quantas foram as pessoas, só dando um pulo aqui, mas a gente volta já. Quantas foram as pessoas que ouviram João Batista? A gente vê que tem um cálculo enorme de pessoas que ouviram João Batista. E a palavra de João não era nada simples. Não era nada se olhasse e dissesse confortável. Só que aqueles fariseus também estavam lá. E ali tinham pessoas que eles diziam assim, não, como é que João está pregando um batismo a um povo que é gentil, sendo que eles precisariam realizar a purificação, para poder depois eles se converterem ao judaísmo, e então ele ser batizado, e então ele ser filho de Deus e começar a ter vida com Deus. Só que quando a gente vê a palavra de Deus, a última coisa que Deus estava preocupado era com a nacionalidade deles, porque era uma promessa desde Abraão. Deus já sabia que ia ter povos e povos de diversos lugares. Agora aquele povo estava tão preocupado com a nacionalidade, de onde é que fulano era. Ah, mas eles são considerados pecador, aonde eles moram não é bom, a gente não gosta deles. Pouco importa para Deus. Se Deus nos chamou para ir ali, e se na vida desses tiver uma transformação, então ali já começava a ser diferente. As pessoas que ouviam João se batizavam, se tornavam mais filhos de Deus do que aqueles fariseus que não acreditavam. E quando a gente vê, voltando agora, no versículo 15 ao 20, vai falar o seguinte: então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar expulso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o homem se lavar as mãos não contamina. Comer se lavar as mãos não contamina. A nossa maior preocupação tem que ser como é que está dentro da gente. Aleluia! Se você for no médico e perguntar a ele quais são as doenças mais perigosas que existem, ele vai dizer o seguinte: são aquelas silenciosas. Aquela que o paciente, ele até então não sente nada. Até então ele nem sabe que ele está com uma doença séria. Não aparece nenhum vestígio no corpo deles que eles possam olhar e dizer assim, agora eu vou procurar o médico para saber. Geralmente são aquelas doenças que são tão silenciosas que quando ela aparece já é derrotando a pessoa totalmente. E assim é o pecado. Porque ele vem do coração, ele vem para um lugar onde a gente tem muita dificuldade de olhar e encontrar alguma coisa. Às vezes a gente se confunde com os nossos sentimentos. Então tem muita coisa. Às vezes é a nossa voz, a gente tem que discernir entre a nossa voz, a voz de Deus, e ainda o que o diabo lança na nossa cabeça. E é muita coisa. Então quando a gente vê isso, a gente vê que Jesus, ele orientava aquelas pessoas a não se preocupar só com o que estava ao redor deles. Porque o maior perigo estava dentro deles. O maior perigo estava sendo gerado no coração deles. Aqueles fariseus, eles não tinham noção. Quando a gente vai no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15, vai falar o seguinte: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tudo isso aconteceu
acontece no íntimo da pessoa. Naquele lugar onde você tem dificuldade de olhar e reconhecer que precisa de Jesus. Aleluia. Às vezes a gente olha e diz assim, não, eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu quero deixar de lado. Eu quero deixar de lado porque eu não quero lidar com isso nesse momento. É um problema, eu não quero lidar com isso nesse momento. Eu quero só ficar relaxado. Mas em algum momento vai crescer, vai se tornar um incômodo, você vai ter que ir lá, e quando você der de cara com quem está lá, muito provavelmente você não vai gostar. Então é muito melhor quando a gente vem na casa de Deus, quando a gente abre a palavra de Deus e Deus fala, olha, isso e isso você sabe que está errado, então começa a mudar. Isso e isso está certo, então continua. Então é muito melhor quando a gente vê a orientação de Deus, a gente seguir a risca de primeira, do que a gente pagar para ver e depois ter que seguir de uma maneira muito mais difícil. Porque cumprir a palavra de Deus quando ela é anunciada é uma coisa. Agora você cumprir depois de ter ido contra muitas vezes é muito mais doloroso. Porque aquela palavra você vai saber que você tinha a solução o tempo todo, mas você optou por ir na sua vontade. E a nossa vontade nem sempre vai colidar com a vontade de Deus. E quando isso acontece, a gente vai para um lado e Deus queria que a gente fosse para o outro. Aí a gente toma decisões que Deus não queria que a gente tomasse. Aí até então tudo bem. Você pode olhar e dizer assim, não, até então tudo bem, eu tomei as minhas decisões para ter as minhas experiências, que a maioria dos jovens fala isso. Porém, quando vem as consequências, o último lugar que você quer estar é o lugar onde você escolheu. Aí você quer voltar e ir para o caminho onde Deus te mandou ir. Aleluia, Deus. A última coisa que você quer que aconteça quando as consequências batem na sua porta é você estar sozinho. Porque é uma coisa terrível. Você vê que você vai no hospital, você fica lá sozinho, é péssimo. Aí você diz, não, tá bom, irmão, mas se tiver alguém do meu lado, vai mudar o fato de que eu estou doente? Não vai, mas você não está sozinho. Se precisar de apoio, você vai sair dali apoiado. A pessoa muitas vezes vai olhar para você e dizer assim, não vai passar. Aí vai começar a puxar assunto de nada, vai começar a te fazer isso, você vai olhar e dizer assim, como é bom não estar aqui sozinho. Só que Deus, Ele não quer que a gente ande sozinho. Esse não foi o plano inicial. De maneira alguma, Ele descia na viração do dia para estar com Adão e Eva, para mostrar que Ele era com eles. Aleluia. Se tornou diferente nos dias de hoje? De maneira alguma. A diferença é que Deus não vai descer do céu, vai pegar na sua mão e dizer assim, você é forçado a andar comigo. Você é forçado a querer estar na minha presença. Isso não vai acontecer. Porque se eu sair de casa disposta a não ter nada com Deus, a não ter uma mínima experiência com Deus, eu não vou ter nada. Pode deixar de ser um anjo no céu, dizer assim, olha fulano, não, mas foi uma alucinação, vou arranjar uma desculpa. Agora, se você sair de casa disposto a ouvir a palavra de Deus, a palavra que vai ser lançada vai de encontro a você. Você vai olhar e dizer assim, eu tenho certeza que era Deus falando comigo. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque Ele é o mais interessado em ter vida com você. Aleluia. Ele é o mais interessado em ter intimidade com você. Às vezes, a gente olha e diz assim, tá bom. Se Deus era o mais interessado em ter vida comigo, por que eu não consigo ter grandes experiências com Deus? Porque quando eu olho para isso, eu vejo tanta gente falando de experiências assim grandiosas, visões, tanta coisa, e eu olho para mim e eu digo, e cadê essas experiências que eu não estou tendo? Você já parou para pensar que quando a gente vê a palavra de Deus, a gente vê que cada um dos discípulos, eles tinham seu momento com Deus, de alguma forma. Muitos estavam lá para ouvir Jesus, e quando chegava o momento eles diziam, eu não estou entendendo. Mas quando tinha que viver a palavra na prática, eles entendiam tudo perfeitamente. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ter uma experiência grandiosa para ter vida com Deus. Porque estar vivo e estar aqui nessa noite respirando já é uma experiência grandiosa. Conseguir sair de casa e chegar até aqui já é uma experiência grandiosa. Já é sobrenatural. Quantas pessoas não morrem? Todos os dias você está aqui. Aí você pode olhar e dizer assim, tá, mas eu queria mais, então busca mais. Porque se Deus é o mais interessado em nos dar, pode ter certeza, se você buscar, Ele vai dar. Aleluia, Deus. E quando a gente vê, por último, para encerrar,
queria falar uma coisa. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Quando a gente lê essa palavra, a gente vê que é muito forte. Isso aqui é muito forte. Porque ao decorrer do nosso dia, a gente passa por muitas situações. A gente vê muita gente, a gente fala com muita gente, convive com muita gente. É inevitável, não sei que você vai morar no céu. Mas até então, morando nos dias de hoje, vivendo em sociedade, você vai conviver com muita gente. Aí, o que essa palavra te causa? Só que não responde para você e Deus. Principalmente quando você chegar em casa. O que essa palavra te causa? Será que ela causa medo porque eu tenho julgado muito as pessoas? Será que ela me causa medo porque agora eu entendi que a maneira que eu estou medindo meu irmão, eu vou ser medida por Deus? Aleluia! Será que me causa medo porque agora eu entendi que toda a misericórdia que eu poderia ter oferecido e não ofereci, um dia também vai ser negada a mim? Ou será que você vai olhar e dizer assim, não, fico feliz com essa palavra, porque muitas vezes eu ofereci uma misericórdia e agora eu sei que vai chegar um dia que eu vou ser alvo dela. Ou será que você olha e diz assim, porque teve muitas vezes que eu podia não ter oferecido, mas eu escolhi oferecer. Glória, Senhor! Aleluia! É principalmente quando alguém não precisa, é principalmente quando alguém não merece, desculpa, que é justamente o momento que ela mais precisa. Glória, Senhor! A gente chega aqui e a gente pode chegar e dizer assim, não, hoje Aleluia, eu Deus! sinto que eu estou bem com Deus. Aí você vai lá e Deus fala, olha, eu te perdoo. Você sente uma coisa, você sente a presença de Deus, você diz assim, que bom que Deus me perdoou. Agora chega aqui no seu pior dia, no dia que você passou o dia errando, pecando, e Deus fala para você que te perdoou. Aleluia! A diferença é nítida dentro da gente. Glória, Senhor! A gratidão, olhar e dizer assim, esse era o dia em que eu menos mereci o perdão de Deus. Mas foi justamente o dia em que Ele mostrou que Ele me perdoou. Senhor! Aleluia! E a palavra de Deus ela é justamente sobre isso. Jesus ele tinha uma maneira de viver e ele não mudou a maneira dele por causa de ninguém. Glória a Deus! Ele não olhou e disse assim, mas se fulano não gostar do meu jeito, ele é com fulano. Fui até Deus, Deus disse que eu posso continuar dessa forma, não estou fazendo nada errado, beleza. Agora se tiver realmente encontrar alguma coisa de Deus, eu tenho que analisar e tentar mudar. Agora vai ter muita gente que vai olhar para você e vai te julgar. Só por você ser quem você é. Aleluia, Deus! Você não vai precisar nem ter um motivo. Às vezes a pessoa nem te conhece, nem nunca conversou contigo, já tem uma impressão totalmente errada de você. Glória, Jesus! E era justamente esse tipo de impressão que tinham sobre Jesus. Aleluia, Deus! Olhavam para ele e pensavam, ele é um blasfemo, é só um hipócrita. Era um povo que necessitava mais do que qualquer outro povo da presença de Deus. É tanto que foi enviado primeiro para lá. Jesus nasceu lá, nasceu judeu. Era uma promessa para aquele povo, porque eles eram necessitados da misericórdia de Deus, porque era um povo que eles se voltavam para Deus depois, quando estava tudo bem, dizia, agora eu vou para o meu caminho. Aí quando os corros apertavam, voltavam para Deus de novo. Era a indecisão. Só que a partir do momento que Jesus chegou lá, ele ensinou uma coisa. A decisão que eu tomar hoje vai definir o meu futuro amanhã. Aleluia, Deus! Então que a gente tenha que ter muito cuidado com o que você está escolhendo hoje. Muito cuidado com as coisas que você tem alimentado dentro de si. Com as palavras que têm saído dentro de você. Será que o que eu estou falando está edificando meu irmão? Será que o que eu estou falando está emagoando, está machucando? Deus, aleluia! Será que ao invés de eu levantar uma pessoa com uma simples palavra, eu estou quebrando a pessoa? Aleluia, Deus! E será que se eu estivesse diante de Jesus, eu ia querer que ele me quebrasse e me reerguesse? Eita glória, Senhor! Então a gente tem que aprender a dar às pessoas exatamente o que Jesus nos dá. Aleluia! A sua vida com Deus também vai definir a maneira que você trata a pessoa que está do seu lado. Você pode olhar e dizer assim, não, mas eu consigo tratar todo mundo mal e ter vida com Deus. Isso não existe não. Desculpa dizer, mas isso aí é loucura, eu acho que talvez. Porque a maneira que você tem uma vida com Deus, Deus ele não vai simplesmente te deixar confortável e dizer assim, você é perfeito. Agora que você está na minha presença é perfeito. Não. Ele vai te mostrar que muitas vezes você é pior do que quem está lá fora, porque você sabe a verdade mesmo se continuar errando. Glória!
reconhecer que a gente precisa constantemente da misericórdia dele. Que a gente precisa constantemente de arrependimento. Era a pregação de João, arrependei-vos. Ou seja, quando a gente reconhece que a gente é errado, que a gente tem as nossas falhas, mas porém a gente está tentando melhorar, quando a gente olhar lá fora que surgiu uma situação que envolve alguém que está lá fora, ou até mesmo alguém que está do teu lado, e você tiver a oportunidade de julgar essa pessoa e apontar, você vai olhar e dizer assim, não, porque teve muitas vezes que eu sabia que eu tinha consciência que estava errado, mas ainda assim Deus olhou e disse, eu estou te dando uma chance. Aleluia. Você acordou e eu estou te dando uma chance. Glória a Você Deus. está respirando e eu estou te dando uma chance. E você nem sabe quantas vezes eu te livrei e eu estou te dando uma chance. Glória a Deus. Então, nesse momento, quando você percebe a misericórdia que te alcançou, você diz, não, é isso aqui que eu vou dar ao próximo. Eu não vou lançar uma palavra de maldição sobre a vida de alguém. Eu não vou olhar e dizer assim, não, vou falar uma palavra só porque eu estou com raiva. Cuidado com isso. Porque você vai lá, lança, depois você pede perdão, a pessoa diz assim, tá bom, tá perdoado. Mas você já parou para pensar quantas vezes fica rodando na cabeça daquela pessoa aquela palavra? Quantas vezes ficou na cabeça daquela pessoa por noites e noites aquela palavra? Aí a gente olha e diz assim, então nunca mais vou falar. Vai falar. Só que é bom que a gente tenha consciência do que a gente está falando. É bom que a gente tenha consciência que as consequências vão vir de uma forma ou outra. Pelo que você faz de bom e pelo que você faz de ruim. Então que essa palavra ela venha nos incomodar, mudar o que realmente precisa ser mudado. E vem olhar e dizer assim, não, isso aqui eu estou fazendo da forma certa e Deus mostrou, então eu vou continuar, por mais difícil que esteja. Eu agradeço a minha oportunidade.